como colocar a andragogia em prática e o que é uma aula de inglês eficiente para adultos. Nesse vídeo você vai aprender um conteúdo de inglês que você provavelmente já ouviu falar, mas eu tenho certeza que você nunca aprendeu desse jeito. Hoje você vai descobrir o que é aprender um conteúdo de verdade e vai perceber por que os cursinhos de inglês são realmente ineficientes. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert e sejam muito bem-vindas à terceira aula do workshop de inglês para adultos, esse nosso mega evento online sobre o aprendizado de inglês para adultos. O objetivo desse workshop é te mostrar o passo a passo de como adultos conseguem aprender inglês e como você tem a capacidade de fazer isso mais rápido que crianças e também conseguir seguir estudando dessa forma. Hoje é dia da nossa aula completa de inglês, como prometido. Hoje vocês vão poder ver na prática como que você usa, aplica e estuda com os métodos que a gente vem ensinando aqui ao longo da semana, ao longo do workshop de inglês para adultos. E se por acaso você caiu aqui completamente de paraquedas nesse vídeo e não tem ideia que se trata essa aula, ou então o que é o workshop de inglês para adultos, ou então você não viu os vídeos anteriores, o vídeo 1 e o vídeo 2, eu vou te avisar que essa aqui já é a aula 3 do workshop, então eu recomendo muito que antes que você veja essa aula, você assista primeiro os outros dois vídeos. Então, aqui do lado tem uma barra de navegação que você pode clicar lá para voltar nos outros vídeos, assistir o vídeo 1, depois assistir o vídeo 2, e aí sim vir aqui e assistir essa aula que é a aula 3. O workshop de inglês para adultos é uma sequência. Então, para você entender essa aula, os métodos e por que a gente está fazendo isso desse jeito, é essencial que você volte e assista aos outros vídeos. Agora, se você já está acompanhando o workshop, já viu a aula 1, já viu a aula 2, então continue aqui comigo que você vai adorar essa aula. Essa aula segue os mesmos moldes do meu curso fechado, o curso de inglês Lucas Gilbert, que todos os membros da comunidade do inglês têm acesso. Esse é um curso pago, mas durante essa semana, essa aula está sendo disponibilizada gratuitamente para você, como foi prometido. E para quem tiver o interesse aí também de fazer parte da comunidade do inglês e ter acesso a todo o meu curso fechado, eu vou dar mais detalhes de como fazer a sua inscrição na próxima terça-feira. Nessa semana você já aprendeu que adultos e crianças aprendem de formas diferentes, já aprendeu que adultos são biologicamente mais capazes de aprender inglês mais rápido do que as crianças e também já aprendeu por que a maioria dos adultos brasileiros não conseguem aprender inglês. E também aprendeu como funciona a metodologia criada exclusivamente para ensinar adulto. Isso é importante para que você possa conseguir seguir com os estudos. Não adianta só eu te dar uma aula aqui e você não conseguir saber qual é o próximo passo. Agora está na hora de colocar essa metodologia, a andragogia, em prática. E para isso nós vamos usar um ciclo de estudos chamado o ciclo dos 3 S. Para você aprender e não esquecer o que você estudou, você vai precisar passar pelos 3 passos do ciclo sem pular nenhum passo, isso é muito importante. E o ciclo dos 3 S ele é constituído de 3 passos simples: estudar, escutar e executar. O interessante é que você provavelmente já usa o ciclo dos 3 S para aprender outras coisas e nem sabe disso. Vamos lá voltar ao nosso exemplo do bolo de chocolate para você entender o ciclo dos 3 S sendo seguido na prática. Qual é a forma mais eficiente para aprender a fazer um bolo de chocolate? O primeiro passo é você procurar uma boa receita de bolo de chocolate. Você tem que ler lá o que é preciso para fazer o bolo. Você precisa, sei lá, de 200 gramas de farinha, 3 ovos, uma colher de manteiga e por aí vai. Depois de fazer isso, muita gente já tenta fazer o bolo direto, lê a receita e faz o bolo. Mas a chance do bolo sair errado é muito grande. E você acaba tendo que aprender na base da tentativa e erro. E essa não é a forma mais eficiente. O melhor passo a se seguir é procurar vídeos de pessoas fazendo o bolo ou então acompanhar alguém que já sabe fazer o bolo e observar. Isso é importante para você ver na prática como essas pessoas usam os ingredientes, como mexem a massa, como usam o forno e por aí vai. Quando você já sabe os ingredientes, o modo de preparo e você já viu outras pessoas fazendo o bolo na prática, você aí se sente confortável, muito mais confortável e muito mais confiante para fazer o seu bolo. E aí você parte para ação, vai para a cozinha e no fim do dia vai ter feito um delicioso bolo de chocolate ao colocar tudo em prática. Agora repare, o que você fez foi exatamente o ciclo dos 3 S. Primeiro estudou a receita, depois escutou outras pessoas colocarem a receita em prática, sendo que escutar também pode ser observar. As duas são formas de aprender com outras pessoas fazendo. E por último, você colocou a mão na massa, ou seja, você executou. Estudar, escutar, executar. Isso serve para o bolo de chocolate e serve também para aprender inglês. Então vamos entender agora como usar o ciclo dos 3 S
e andragogia para aprender inglês de vez. Vem comigo para a tela do meu computador que hoje nós vamos aprender o famoso verb to be de uma forma que você nunca viu antes. Se você nunca conseguiu aprender o verb to be, eu te prometo que de hoje não passa. Mas se você já sabe o verb to be e considera o conteúdo até mesmo muito básico, fica comigo também, porque você vai aprender o verb to be de uma forma completamente diferente, que vai fazer muito mais sentido para você e que inclusive vai te ajudar muito a aprender outros conteúdos bem mais avançados, como por exemplo o Present Perfect Continuous. Sem o verb to be, a gente não consegue entender coisas mais avançadas. O seu objetivo nessa aula é primeiro entender a teoria, ou seja, estudar. Depois, analisar os exemplos práticos sendo usado na prática o verb to be, que é o escutar. E depois, fazer o exercício da aula, que vai estar aqui bem embaixo do vídeo, que é o executar. Então, agora eu vou compartilhar minha tela com você e vem pra aula. Então vamos lá, para a gente entender de verdade o verb to be. A gente precisa primeiro entender por quê, para que ele serve e por que raios que ele é tão famoso e tão importante estudar esse verb to be. Por que a gente estuda tanto? Por que as pessoas batem tanto na tecla do verb to be? O que ele tem de especial? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, isso que a gente vai entrar aqui agora. Vocês estão vendo aí a apresentação do Workshop de Inglês para Adultos, videoaula de inglês completa, aula 3, método Lucas Gilbert. E agora a gente vai passar para a nossa aula, que é o seguinte, verb to be. Verb to be. O que nós vamos aprender nessa aula? Todo mundo que estudou inglês já ouviu falar de verb to be. Até quem não estudou inglês já ouviu falar de verb to be também, porque é simplesmente o conteúdo mais famoso do inglês. Mas tem um motivo para ele ser famoso. E é o seguinte, ele é muito importante, porque ele vai ser a base de muita coisa do inglês, inclusive conteúdos avançados. Então, gente que não domina o verb to be acaba sentindo falta disso lá na frente e não sabe que o problema é não dominar o básico. Então, esse é um grande ponto que eu vejo meus alunos sempre sofrendo com isso, quem já chega para ter aula comigo e falar, não, isso aqui eu já sei, vou pular. Muitas vezes esse aqui é o problema, o cara volta pro verb to be e vai falar, ah, entendi, pronto, resolvi meu problema lá na frente. E o grande problema é que as pessoas tentam complicar o verb to be, acham que é um bicho de 7 cabeças, transforma num bicho de 7 cabeças, quando na verdade é muito simples se você vê de uma determinada perspectiva, ok? Então sabe por que é o problema do verb to be? Por que ele é o bicho de 7 cabeças? Porque as pessoas acham que ele é difícil? Simplesmente porque ele não existe no português. E quando ele é mal ensinado, ele é ensinado do jeito que decora as regras. Toma, decora as regras. Isso causa confusão em todo o aprendizado do inglês. Porque ele vai levando outras matérias, outros conteúdos para frente, vai tudo misturando e acaba que no final você não aprende nada. Então tem que ensinar, tem que aprender bem aprendido mesmo o verb to be para a gente passar para conteúdos mais avançados. E o objetivo é que no final dessa aula você vai sair sabendo 100% como usar o verb to be no inglês. Nunca mais vai ter que preocupar com isso, beleza? Você vai entender a lógica. Por que raios a gente estuda isso? Por que isso é importante? E o nosso primeiro passo do ciclo dos 3 S é o estudar. Então a gente vai primeiro entender como que usa o verb to be e por que a gente usa o verb to be também é importante. Porque tem que entrar na sua cabeça. Sua cabeça tem que entender o seguinte, isso aqui é útil para mim. Isso aqui vai ser útil, então é importante que eu estude. Ok? Então a primeira pergunta a se fazer é a seguinte. Por que o verb to be se chama verb to be? Já parou para pensar? Por que ele recebe esse nome? Vamos pensar desde o início. Você recebeu um nome aí, verb to be. Tá, mas por quê? O que é isso? O que é verb to be? Já parou para pensar do nome disso? O nome pode explicar muita coisa, ok? Já parou para pensar? E é o seguinte, nada mais é do que a junção de duas coisas. Palavra verb, que nada mais é em português do que verbo, e to be, ok? Você vai entender melhor o que significa quando essas duas palavras ficam juntas. Verbo, o verb, é uma ação, é quando você faz alguma coisa. Então você pode fazer uma ação, por exemplo, de jogar futebol. A ação de jogar é uma ação, concorda? Você pode, por exemplo, pegar uma caneca. Vou pegar aqui para vocês, ó. Isso aqui é uma caneca, minha caneca aqui de Harvard. Você pegar a caneca é uma ação também. Beber da caneca também é outra ação. Concorda comigo? E tem outras ações que às vezes você nem percebe que você está fazendo. Tipo, respirar é uma ação. Você ser quem você é uma ação. Você estar atrasado tudo isso é uma ação. Tudo que a gente faz e tudo isso
é considerado uma ação. Pode ser consciente, pode ser inconsciente, pode ser natural, independente. É uma ação. E é o seguinte, no inglês, você já entendeu que o verbo é uma ação, e no inglês a gente coloca o to na frente de uma ação, que é a mesma coisa no português de colocar um R no final da palavra do português. Em termos gramaticais, você não precisa saber, a gente chama isso de infinitivo. Tem gente que gosta disso, eu não gosto muito, mas eu gosto de falar para quem gosta. Infinitivo, o que é? É o nosso brincar, jogar, comer, amar. Esse R no final, algumas pessoas falam R com embolado, amar, comer, esse tipo de coisa. Aqui em BH a gente fala amar, comer. Esse R no final, como não tem isso em inglês, não tem esse R no final, como é que você coloca esse R? Você coloca um to na frente. Então o verbo to be olha, existem outros verbos to alguma coisa também. Então, to run, o que é to run? To run, correr. To play é jogar, ou então brincar. O to na frente coloca esse R no final, ok? To run, to play. Faz sentido? Então a gente pode dizer que o verbo to run tem o verbo to be, mas tem o verbo to run também. O verbo to run é o verbo correr, ação de correr. O verbo to play, ele é o verbo jogar, ou então o verbo brincar, e ele é a ação de jogar ou brincar. É a ação, ok? E o que significa to be? To be é ser ou estar, ok? To be tem dois significados, pode ser tanto ser quanto estar. Play também pode ser jogar ou brincar. Play pode ser a criança que brinca com os brinquedos dela, ou play soccer, por exemplo, jogar futebol, play volleyball, basketball, e por aí vai. Beleza? Logo, a gente tem que o verbo to be nada mais é do que o verbo ser ou estar, que nada mais é do que a ação de ser ou estar. E aqui que muita gente confunde. Lucas, a ação de eu ser alguma coisa é uma ação? Eu não estou fazendo nada para ser. Não, mas você ser alguma coisa, você está o tempo inteiro fazendo essa ação de ser alguma coisa. Por exemplo, eu ser o Lucas, eu posso falar, eu sou o Lucas. Eu ser o Lucas é uma ação da minha vida toda. A vida inteira eu estou praticando a ação de ser o Lucas. Ok? A ação não é só a coisa voluntária que a gente vira e pega a caneca, pega outras coisas. Ser o Lucas é uma ação também. Então, o verbo é a ação de ser ou estar. Ok? Mas a mesma palavra tem dois significados. Como é que eu faço isso? Como é que eu sei quando é ser, quando é estar? Eu fico confuso. Eu falo alguma coisa, eu estou falando que eu sou ou que eu estou? O que eu estou falando? É o seguinte, sim, tem dois significados. Qual é o problema de ter dois significados? Em português a gente tem palavras assim. No português isso acontece. Olha só, olha a palavra manga. Manga pode ser manga de camisa e manga, a fruta manga. Ok? Manga de camisa ou a fruta manga. Você está falando de qual manga? Como é que você diferencia manga de manga? Manga de camisa da manga fruta? Simplesmente pelo contexto. Se eu te falar que, minha blusa não tem manga. Você vai falar, sua blusa não tem uma fruta. Não, tá esquisito isso. Ou então, acabei de comer uma manga deliciosa. O cara não vai comer a manga da camisa. Tá deliciosa essa manga de camisa. Contexto. Contexto. Dá pra gente entender. E a mesma coisa acontece no verbo to be. Em algumas situações, você vai entender que a pessoa está alguma coisa ou a pessoa é alguma coisa, ok? Por exemplo, eu sou brasileiro, essa frase eu sou brasileiro, no verbo to be pode ser tanto eu sou brasileiro no inglês, quanto eu estou brasileiro. Só como assim? Faz sentido eu estou brasileiro? Hoje eu estou brasileiro, amanhã eu estarei americano. Não faz muito sentido. Então, quando eu falo uma frase com verbo to be, que significa eu sou brasileiro, nunca vai ser eu estou, vai ser sempre eu sou brasileiro. Esse é o exemplo de contexto, a gente vai ver na prática para frente. Então, a frase, por exemplo, to be happy, ser feliz, ou estar feliz. Pode ter dois significados, ser feliz ou estar feliz. Então, eu posso perguntar, o que você quer ser quando crescer? Ou o que você quer ser? Aí você pode responder sim, ser feliz. Ou então, eu posso perguntar, como você vai estar se você ganhar como você quer estar daqui a 3 anos? Estar feliz. Quero estar feliz. I want to be happy. Eu quero estar feliz. Ok? Então, ser ou estar vai depender do contexto e o contexto vai ajudar a gente a chegar nesse ponto. Então, mesma coisa da manga. Manga de camisa, manga de fruta, depende do contexto. O verbo to be é a mesma coisa para ser ou estar, depende do contexto.
E por que é tão importante estudar o verb to be? Que é um verbo como qualquer outro, é uma ação como qualquer outra. Não tem o verb to run, verb to play, verb to walk, verb to say, verb to love. Tem vários verbos de um tanto de coisa. Por que é tão importante estudar o verb to be em especial? O que tem de especial? Por que a gente não estuda ele junto com todos os outros? Por que ele é separado? Por que ele é tão mais importante? E tem dois motivos para isso. Dois motivos. Se você entender isso, o verb to be vai entrar na sua cabeça. O primeiro é o seguinte: a ação de ser ou estar são duas das ações mais usadas ao se falar qualquer idioma. A gente o tempo inteiro fala é ou está. Então, tô aqui, eu sou feliz, eu sou brasileiro, eu estou na minha casa. Ser ou estar é o tempo inteiro que a gente fala, em vários contextos diferentes. É diferente, por exemplo, da palavra run, correr. Eu corro, eu estou correndo. É raro falar correr num contexto. Tem que ser um contexto específico de corrida. Ser ou estar, como é uma ação, que eu expliquei para vocês, que está sempre acontecendo, a gente não precisa começar a correr, por exemplo. Ser ou estar, a gente está sempre em algum lugar, a gente sempre é uma pessoa, a gente sempre tem uma característica definida. Então, por isso, ser ou estar é uma coisa muito comum em qualquer idioma. Por isso que recebe um destaque especial, porque é uma ação que você vai falar o tempo inteiro. Primeiro, isso é um dos motivos, tá? Mas não é o único. O primeiro motivo é, beleza, vamos ser práticos. Sempre quando a gente vai aprender inglês, tem que ser prático. O que eu mais vou usar no inglês? Eu não vou aprender qualquer coisa. Eu tenho que aprender o que eu realmente vou usar. Então, o que eu vou usar? Uma coisa que eu vou usar. Uma ação que eu vou usar o tempo inteiro. Ser ou estar. Ponto. Isso é ser prático. Aprender o que a gente realmente vai usar na prática. Segunda coisa. A gente vai usar o to be, o ser ou estar, de forma diferente em relação a todos os outros verbos no inglês. E também no português. Então, a gente tem, normalmente, um padrão. Por exemplo, de conjugação verbal, que a gente fala. Então, por exemplo, em português, a ação de correr. Eu tenho eu corro, ele corre, nós corremos, vós correis, eles correm, tu corres. Tudo isso aí a gente tem no português e vai mudando. No inglês, a gente vai ver que é a mesma coisa, tem um padrão. Tem um padrão das ações. As ações seguem um padrão. Como é que eu falo? Eu corro, eu ando, eu jogo. Tudo isso em inglês tem um padrão. Já eu sou, eu estou, foge do padrão. É completamente diferente. Por quê? Porque é a forma que eles fazem para diferenciar, dependendo da pessoa que está falando. Uma forma de diferenciar, porque ele é muito importante, essa ação. E ele vai ajudar em coisas lá na frente. Então, ele precisa ser diferenciado agora para ele ajudar em outras coisas também. Ok? Então é o seguinte. Motivo 1. A gente vai usar o ser ou estar em várias situações do dia a dia, que a gente vai usar o tempo inteiro, por isso que a gente tem que aprender ele. Primeiro, falar sobre características de alguém. Essa característica pode ser permanente, igual eu te dei o exemplo de eu sou brasileiro. É uma característica permanente. Eu sou o Lucas. A não ser que eu mude meu nome, eu sempre vou ser o Lucas. Então, é uma característica permanente. Já o eu estou, muitas vezes é uma característica temporária. Por exemplo, eu estou com fome. Beleza, eu estou com fome é uma característica temporária. Se eu comer, acaba a fome, acabou essa característica. Concorda? Então, alguns exemplos. Eu sou o Lucas, eu sou brasileiro, você é inteligente, nós somos irmãos. Tudo isso são características permanentes. Mas a gente também tem, ela está triste, aí é temporária, ela pode deixar de ficar triste. Eles estão animados, ele é um advogado, a reunião é às 4. Tudo isso a gente usa o verb to be no inglês, para todo esse sentido de ser ou estar. E, além de características, a gente pode falar sobre os lugares que as pessoas estão. Aqui é só no sentido de estão. Então, o João está em casa. A Maria está na escola. Eu estou no trabalho. Nós estamos na festa. Tudo isso também, localização, a gente fala disso o tempo inteiro, em qualquer idioma. Também é muito usado, a gente vai usar o verb to be no inglês. Falar sobre a idade de alguém. Isso aqui já é uma novidade, porque no português é diferente. No inglês, a gente tem uma ação que é o verb to have. Verb to have. O verb to have nada mais é do que a ação, o verbo de ter alguma coisa. Ter. Have é ter. Então, I have a dog. Eu tenho um cachorro. É a ação de ter alguma coisa. Só que no inglês, ter, essa ação de ter, é só quando você possui. É seu o negócio. Você possui aquilo. Então, você tem um cachorro, o cachorro é seu. Você tem uma casa, a casa é sua. De possuir. Em português, a gente tem a mania de falar, por exemplo, eu tenho 35 anos.
Só que você não possui a sua idade, ok? A sua idade faz parte do seu ser, ok? Faz parte do... Ao mesmo tempo que você, eu sou o Lucas, você também, eu sou a minha própria idade, eu tenho a minha idade é minha. Tipo, não é meu de possuir, não consigo possuir ter a minha idade. É a mesma coisa de falar no inglês, tem um cachorro na casa. Esse tem um cachorro na casa, a casa não é dona do cachorro, o cachorro não é da casa. Então, eu não falo have a dog in the house. Eu tenho que mudar também. Então, there is a dog in the house. Muda esse esquema. Mesma coisa para idade. Eu não posso falar que eu tenho idade. Eu tenho que falar que eu sou idade. Então, eu estou com essa idade. Porque eu posso mudar de idade. Então, eu estou com essa idade. Então, eu falo sou ou estou com essa idade. A idade é uma característica. Você não possui a sua idade. Ela tem 32 anos. Não pode ser she has 32 years old. Eu falo she is. Is, que é o verbo to be. Ok? Para she é she is 32 years old. Ok? Segundo motivo. O to be, ele é usado de uma forma diferente do resto. Como assim? Antes de saber o que acontece normalmente, é preciso aprender uma coisinha antes. Só para aqueles que ainda não sabem disso, preciso estar todos vocês na mesma página. Sempre as pessoas. Nós temos eu, em inglês, que é I, você provavelmente já viu isso, que sempre maiúsculo, pode ser no início da frase, no meio da frase, no final da frase, sempre esse I vai ser maiúsculo, tá? Não existe esse I minúsculo. You, que é você ou tu, he, ele, para pessoas, she é ela para pessoas, um ser humano, it é ele ou ela para não pessoas. Tipo, uma cadeira. A cadeira, no português, ela é feminino, a cadeira. No cadeira a gente fala ela. Quando a gente vai se referir à cadeira, busca ela lá, busca a cadeira lá. Só que no inglês não existe masculino e feminino nessas coisas. As coisas não são nem masculino e feminino, elas são neutras, elas são coisas. Que faz mais sentido do que... Por que a cadeira é mulher? A mesa é mulher e o carro é homem? Não faz sentido isso no português. No inglês ele fala, não tem por que ter isso. Não tem sexo os objetos. Os objetos é uma terceira coisa, é um it. It. Não é nem he nem she, é it. Ok? A mesma coisa vale para os animais e tudo mais. Só uma observação. Você só não vai usar it para animais, por exemplo, quando é um bichinho de estimação que você ama muito e considera parte da sua família. Então você tem uma cadelinha muito fofinha chamada Luz. Sei lá como vai chamar essa cachorrinha. Luz. E aí, você ama muito a Luz e ela faz parte da sua família. Aí você não precisa chamar a Luz de it. Você pode chamar ela de she, porque ela é membro da família. Aí é a única vez que os animais são chamados de he ou she. O caso do it é para tudo aquilo que não é ser humano. Porque, no caso da cachorrinha, ela é praticamente um ser humano. We, para nós. You, para vocês. Lucas, quando eu sei que o you é você e o you é vocês? Contexto, principalmente, se eu estou falando com mais de uma pessoa e eu falo you para todo mundo, significa que é vocês. Outra coisa que muita gente usa é, ao invés de falar só you, eu falo you guys. Num contexto mais informal. You guys, ou seja, vocês. É para diferenciar o you do singular para o you do plural. E também temos o they, que é eles ou elas. Eles ou elas. E aqui vale para ser humano, para animal, para objeto, tanto faz. Se é mais de um, é they. Ok? Mais de um he é they, mais de um she é they. Um he e um she junto é they. Vários its junto é they. Tudo é they. No plural fica they. Ok? Se é eles, se a gente não está no meio, se não é nós nem vocês, se é eles, aí é they. Agora a gente vai ver como funciona normalmente quando não é verbo to be. Todos os outros casos que é o normal, que o verbo to be é o diferentão. E é o seguinte, aqui você vai ver por que o inglês é mais fácil que o português. Você vai entender isso agora. Beleza? Vou tomar uma aguinha aqui. Verb to run. O verb to run que a gente viu lá, que é a ação de correr. Em português a gente tem, olha o final aí, to run, ele preenche esse final com R no final, correr. Ok? Em português a gente tem eu corro, tu corres, ou então você corre, ele ou ela corre, nós corremos, vós correis, eles ou elas correm. Olha como é que fica complexo. Eu tenho que mudar a ação de correr o tempo inteiro. Se for eu, tem que ser corro. Se é vocês, é correm. Nós é corremos. Nossa, o tempo inteiro tem que mudar. Complicado. Agora, no inglês, é uma maravilha. É I run, you run, tudo igual. He, she ou it. Tem o runs, tem um S no final. Vai ser a única diferença, vai ter um Szinho no final. We run,
You run, they run. Simples assim, não precisa preocupar com corro, corremos, correis, sei lá o que mais, ok? Não precisa. Run, 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 run. He, she, it, runs, coloca com S. Run, 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 tudo run. Mais fácil, muito mais fácil. Pensar aqui que é nós, vós, eles, elas, não importa. Tudo run. E verb to play, outro tipo de que é jogar ou brincar. Em inglês também, mesma coisa. I play, you play, he, she, it. Tem a diferença, coloca com S, então he, she, it plays, we play, you play, they play. Ok? E o verbo to be? Não é colocar só o S também, quando é he, she, it, e I be, you be, bora, bola pra frente? Se fosse seguir as outras ações, os outros verbos, seria o seguinte. I be, you be, he, she, it, bees. We be, you be, they be. Seria assim, esse seria o normal, se o verbo to be fosse normal. E se ele fosse normal, ele não seria tão importante, a gente não estudaria tanto ele. Como ele não é normal, ele é diferente. Isso está completamente errado. Se fizer isso aqui, não sei nem o que é isso. Não faz nem sentido. Eu ia falar alguma coisa aqui, mas nem tenho o que falar. Está completamente errado. E o verbo to be em inglês tem uma diferença. Em vez de ser be, bees, be, vai ser I am. You are. He, she, it is. We are. You are. They are. Então repara, tem 3 variações. Nenhuma delas tem a ver com o be mesmo, a palavra be, tem nada a ver. São 3 variações e a gente divide no seguinte, singular e plural. Plural vai ser sempre are. Então, they are, you are, we are, you are. Ah, beleza, mas you are pode ser singular ou plural. Mas se um é plural, a gente vai usar o are, no singular a gente usa o are também, porque imagina se a gente tivesse que usar no you no plural uma palavra, no you no singular é outra. O inglês joga junto com a gente. Não quer complicar muito a nossa vida, não. Ó, mais simples possível. Quem fala inglês, pessoal nativo de inglês, vocês vão ver, eles são preguiçosos. Eles querem falar o mais natural e mais rápido possível. Vocês vão ver mais situações dessas que eles querem facilitar. Então, are para tudo no plural, ok? Are para tudo no plural. E o you também, como é igual no singular do plural, a gente pega a rebarba e bota are também. No singular, o I, eu, ele é todo especial. Ele é cheio dos mimimi. Tanto que ele tem que ser letra maiúscula o tempo inteiro. Então, no meio da frase, no final da frase, ele é letra maiúscula. Então, ele tem um só para ele. Ele tem o am, só para ele. Ele é estrelinho. E você tem o he, she, it. O he, she, it, ele vira is. Então, he is, she is, it is. Ok? Então, I am, is, are. Plural are, he, she, it is, o I, estrelinha, am. Sabendo disso, a gente também descobriu que, lembra que eu falei com vocês que o nativo do inglês ele é preguiçoso? Além dele facilitar os verbos todos, ele bota play, 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 plays, play, 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 ele bota tudo igual. Ele criou esse sistema aqui, a única coisa diferente, vou fazer um pouquinho mais de esforço, is, are, e am, pronto. Mas ele falou assim, não, essas palavras estão muito grandes. Mas são palavras de 2, 3 letras? Não, tá muito grande. Vamos diminuir esse negócio aí. Vamos diminuir, tá muito grande. Vamos abreviar. Abreviar? Vamos abreviar. No dia a dia, a gente usa abreviações do verbo to be para tornar a conversa em inglês ainda mais natural, ou seja, ainda mais rápida e mais preguiçosa. Então, o I am vira I'm. I'm. Ok? O you, we, they, tudo isso que é o plural com are vira Então, you're, we're, they're. Só para não ter que falar um a mais. Só por isso. Então, I am, I'm. Muito mais rápido. Ó. I'm. You're, we're, they're. Esse som de no final. You're, we're, they're. Ok? Então, em vez de ser they are, o inglês não gosta dessas quebradas, tipo They are. Ele prefere uma coisa mais contínua. Então, they're, we're, you're. Ok? Beleza? He, she, it, mesma coisa. O inglês não gosta de ficar quebrado. Então, it is, he is, she is. Eles colocam his, she's, its. Só isso. Bota o S no final. Para economizar uma letra, eles abreviam tudo. Então, você pode ver isso abreviado também. E se eu quiser falar que eu não sou ou eu não estou? Eu não estou aqui.
eu não sou argentino. Não tô aqui, não sou argentino. Como é que eu falo isso? A gente aprendeu a dizer ser ou estar na afirmativa. Só você viu lá, am, is, are. Então você anotou aí no seu caderninho que am, pro I, que é mimimi, ele tem um só pra ele. Mas ele vai se ferrar por causa disso. Todo mundo que é mimimi no final se ferra, vocês vão ver. Am, estrelinha, is para recheio e are para o resto, para o plural. Como dizer não ser e não estar? E é o seguinte, não no inglês é no, ok? De um grosso modo aqui, como é uma aula mais introdutória desse conteúdo, não vou entrar em muitos detalhes disso, mas o que você tem que botar na cabeça é o seguinte, não é no. Vocês já aprenderam isso. Yes or no? Sim ou não? Yes or no? Só que o não só é no quando ele é o oposto do yes. Então a resposta é yes or no. Yes or no. Quando você fala eu sou feliz, I am happy, você fala I am yes happy, você coloca o yes? Não. Horroroso. I am yes happy? Não, pelo amor de Deus. Então, como não tem o yes, o contrário dele não pode ser o no. Então, eles criaram uma nova palavra para falar o não no meio das frases que é o contrário de no. Que é o contrário de uma afirmativa, só que não é o contrário de yes. Quando a gente usa o não em uma frase que não usa o yes, na afirmativa, ninguém fala I am yes happy, a gente usa o not. Not. Ok? Ao invés de no, a gente vai usar o not. O not serve para falar frases na negativa que não tem o yes como afirmativa. Então, quando você pensa assim, eu sou feliz, I am happy. Eu falei yes? Não. Então, quando eu falar eu não sou feliz, não pode ser no, tem que ser not. Ok? Not, not, not. Frase na negativa a gente usa o not, para diferenciar isso. Em inglês, às vezes, gosta de diferenciar algumas coisas. Yes or no, aí não tem yes, vira not. Então, é só colocar um not depois do verbo to be. Então, I am happy. Qual que é o verbo to be de I am happy? Am, não é? Você lembra que o I, o be vira am, porque é I, o I é a estrelinha, tem o am dele lá, só para ele. E aí você coloca I am not. I am not. Isso é o contrário do português. Repara ao pé da letra. Porque no inglês, no português seria eu não sou feliz. O não vem primeiro. Não sou. No inglês é diferente. I am not. O não vem depois. Ok? Am not. Não sou, am not. Lembra de inverter. O inglês muita coisa vai inverter. Carro vermelho, red car. É o contrário. A lógica do idioma é o contrário. Eles colocam, ok? Colocam ao contrário. Então, I am not, ou então I'm not. I am not, ou então I'm not. You, we e they are not. Então, você já aprendeu que o I am pode virar I'm. I am not, I'm not. You are not, you are not. Pode também ter abreviação. We are not, we are not. They are not, they are not. Ok? Então, isso aí é muito comum. Ele completo ou ele abreviado. Lembra que o pessoal é preguiçoso. Quer o mais abreviado possível. He, she, it is not. Então, he is not ou has not. Lembra? Olha como é que é contínuo. Olha como é que o primeiro quebra e o segundo é contínuo. He is not. Olha como é que quebra. He is not. Agora, repara o segundo como é que ele é contínuo. Has not. Has not. Has not. Aí dá para falar rápido. Sabe quando você pensa assim, nossa, mas os nativos falam muito rápido. É por isso que eles abreviam as coisas. Eles falam as palavras curtinhas, porque eles são preguiçosos de falar tudo completo. Então, eles falam muito rápido, porque eles colocam 3 palavras em um segundo só. He's not. He's not. Você tem que entender que he's not é he is not. Tudo junto. He's not. He's not. Ok? Por isso que às vezes fica difícil de entender o nativo. Mas quando a gente já sabe que existe essa abreviação, quando você vai pegar um listening, vai pegar uma coisa para você ouvir, e você vai ver que alguém está falando he's not, acompanhando no texto, acompanhando numa legenda, você fala, entendi o que ele está falando. Agora faz sentido, porque ele abreviou o is para his. Virou he's not, ok? Mais abreviações, você acha que tá bom de abreviação? Não tá bom, porque eles querem mais vida mole ainda, falar menos ainda. Então não basta o he's not, they're not, I'm not. Tem mais. Como abreviar o negativo? O negativo ainda tem outra abreviação. E é o seguinte, existem outras abreviações usadas no dia a dia para deixar o inglês ainda mais natural, o vulgo mais preguiçoso e mais rápido.
dessa vez com not. E é o seguinte, lembra que eu falei que o I, ele é metido, o I, ele é cheio de mimimi, e falou, não, eu quero ter o meu próprio verbo to be. O am é só meu. Aí, é karma, gente, é karma. Quem fica assim de mimimi, quer as coisas só pra ele, acha que é melhor que os outros, o que acontece? Não ganha abreviação, porque repara, o we are not, pode ser também. Só que o are not, ou are not, essa abreviação pode virar aren't. Então eu posso falar you aren't. Você não é, you aren't. Ok? We aren't. They aren't. Vocês não são, they aren't. Nós não somos, we aren't. Em vez de ser we're not, então we are not. Repara que a diferença de tempo que eles usam para falar é quase a mesma. Mas nas frases, quando a gente está no meio de uma frase grande, faz diferença. Torna mais natural a fala. Por isso que eles abreviam. Cada vez mais. Então, muitas vezes você fala assim, he's not, but she isn't. Eu falo assim, he's not and she isn't. He's not, he is not, só que she isn't. She is not também. Então, fala muito rápido os nativos, você fala, não, que palavra doida que é essa aí? Tá tudo misturado. É por isso. Mesma coisa, he is not, she is not, it is not. Pode ser he isn't, she isn't, it isn't. Ok? Então, are not vira aren't, is not vira isn't. Como é que é essa abreviação? Basicamente, você tira o O e bota o apóstrofe. O I am not vira I'm not e não tem uma abreviação para isso. Porque, o que eu falei com vocês, é karma. Quem mandou ficar de mimimi, quis pegar um só para você, esse seu verbo to be não tem como abreviar. Sabe por quê? Imagina a gente abreviar. Repara como é que funcionam as abreviações. Olha a tela aí, no que está vermelho. O que está vermelho era para ser o not. Só que, na abreviação, em vez de falar not, eles falam nt. Então, aren't, isn't. Esse tira o O para ficar mais rápido. Só que imagina o am, not junto, sem o O. Fica amt. Fica impronunciável. Então ia só dificultar. E lembra que o inglês o pessoal é preguiçoso e quer só facilitar? Eles nunca vão fazer alguma coisa para dificultar. Então não tem o amt, I am't. Isso não existe. É I'm not. Ou então I am not. Ok? Basicamente você tira o O e coloca o apóstrofo. Repara. Tira o O, coloca o apóstrofo. O am não tem porque seria impossível de pronunciar. I am't. Eu não sou feliz. I am't happy. I am't happy. Não, credo. Muito esquisito. Muito esquisito. Então, o am mantém I'm not, I am not, ok? Enquanto o resto fica aren't, isn't, dá para poder usar. Lucas, qual que eu devo usar? Eu devo usar completo? Eu devo usar abreviado, só com not completo e o verbo to be abreviado? Ou eu abrevio tudo, vira aren't? Qual que eu devo usar? Qualquer um. Todos estão certos? Todo mundo vai te entender. O objetivo, justamente, de você saber o inglês é que as pessoas te entendam. Pode usar qualquer um. Lucas, numa coisa mais formal, num e-mail, num texto mais acadêmico, qual que você usaria? Pode usar todos também. Esse tipo de abreviação não é informal. Pode usar qualquer um. Beleza. Quer soar um pouquinho mais formal? Coloca a abreviação, aquele has not. Coloca o not grande, porque o not grande ele fica forte. Olha, not. E aí ele dá uma impressão mais formal, mais chique. Mas não preocupa, pode escrever e-mail de trabalho, pode escrever tudo com isn't e aren't também, que é tranquilo. Esse não é uma abreviação informal, essa é uma abreviação normal. Pode até ter começado como uma abreviação informal, mas com o tempo passou, ficou de boa. Ok? E para fazer pergunta? A gente aprendeu na afirmativa e na negativa. E para fazer pergunta? Para fazer pergunta usando o verbo to be, é só você inverter a ordem da afirmativa. Então, I am happy. Isso é eu sou feliz. Como é que eu pergunto? Eu sou feliz? É uma pergunta retórica. Eu sou feliz? I am happy. Am I happy? Eu inverto. Então, you are nice vira are you nice? Você é legal. You are nice. Agora eu quero te perguntar. Você é legal? Are you nice? Inverte. I am wrong. Am I wrong? Tem até uma música que é Am I wrong? Am I wrong? Só inverte. Qual que é a facilidade disso? No português, a gente tem um problema de comunicação algumas vezes. Que é o seguinte, repara que você fazer perguntas e você fazer afirmações é exatamente a mesma coisa. Você é feliz. Você é feliz? Muda a entonação.
Só que, concorda que algumas pessoas não conseguem entonar direito? Elas falam meio peixe morto, assim, falam mais devagarzinho, elas são mais tímidas, elas não conseguem entonar tanto. Eu pergunto assim, você é feliz? Hã? Você é feliz? Ah, eu sou. Você está me perguntando ou você está afirmando? Já deparou com uma situação que você fala assim, você está afirmando ou você está perguntando? Às vezes acontece isso, eu como professor o tempo inteiro. Professor, aí faz uma pergunta. Tá, mas isso é uma afirmação ou uma pergunta? No inglês você não tem esse problema. No inglês você pode ser a pessoa mais sem entonação possível, você pode não entender direito de entonação, pode esquecer o ponto de interrogação, que já dá para pegar, que é uma pergunta, porque você inverte, ok? A ação vem primeiro. A ação, no caso, é o verbo to be. Então, am I wrong? Are you nice? They are crazy vira are they crazy? She is here vira is she here? Ok? Então essa é a lógica. Is she here? Aí inverte e pronto. Perguntado. Coloca a entonação, ponto de interrogação, mas só inverte. Is he. Então aprendemos afirmativa, como abreviar a afirmativa, negativa, como abreviar a negativa de 2 jeitos. E agora fazer pergunta. Então, agora a gente viu que verbo to be, na verdade, vira is, am e are. Por que chama verbo to be, então? De onde é que vem esse be? Be por quê? Por que raios o verbo to be chama verbo to be se ele sempre é am, is ou are? Por que be? Dá pra pensar, por que be, então? Por que vocês chamaram isso de verbo to be no final das contas? E é o seguinte, porque quando a gente fala da ação de alguma coisa, a gente fala no infinitivo, vulgo R no final. Então é a ação de jogar, de brincar, de correr, de comer, de amar. Esse R no final é o to alguma coisa. E quando a ação ser ou estar está sempre com esse R no final, sempre vai ter o formato de be. Não vai ser am, não vai ser is, não vai ser are, vai ser sempre o be. Então, ele ainda é be quando é ser ou estar e até mesmo quando é seja ou esteja. Por exemplo, com am, is ou are, eu estou falando de eu sou, ele é, eles são, nós somos e por aí vai. Eles estão. Quando eu quero falar, tipo assim, eu quero ser rico. Ser. Lembra que quando o R está no final, é to alguma coisa. Então, eu quero ser, I want to be rich. I want to be, porque to be é o ser, rico. I want to be rich. Então, esteja aqui às 8. Be here at 8. Ah, Lucas, por que não tem o to aí? Porque termina com R. Esse to substitui o R no final. Termina com R. Esteja, não é estar, é esteja. Então, esteja não precisa do to be. Então, be here at 8. Estou te mandando, esteja aqui às 8. Be here at 8. Por isso que chama verbo to be, porque o be, ele existe também, não é um mito. O be existe. Só que a gente usa muito mais o is, o are e o am. Ok? Segundo passo, a gente viu a teoria. Entenderam a teoria? Afirmativa, negativa, interrogativa, do jeito simples, entenderam por que vocês usam o verbo to be. Porque ele é importante, porque ele é diferente de tudo, a gente usa ele muito, a lógica dele, ele é um verbo to como outro qualquer, mas ele é diferente dos outros, por isso que a gente estuda ele separado. Beleza. Agora a gente vai para o segundo passo, que é escutar. Vamos ver um tanto de exemplo aqui agora, usando o verbo to be. Um tanto. E a gente vai ver na prática. O escutar, vocês vão escutar a minha voz, mas também quando vocês leem, você escuta a sua própria voz dentro da sua cabeça. Então por isso que é escutar. E também para ficar bonitinho o ciclo dos 3 S, para ter 3 palavras começando com E, isso é importante. Na prática, vamos lá. Primeiro, eu sou brasileiro. I am Brazilian. I am Brazilian. Então, eu sou brasileiro. I am Brazilian. Ok? Como é eu, vira I, que é am. I am. Você tem que lembrar que o formato do verbo to be vai depender de quem está falando, de quem você está falando. Então, I am, no caso do you, você é inteligente. You are. You are intelligent. You are intelligent. Nós somos irmãos. We are brothers. Nós somos irmãos. Brothers no caso de 2 irmãos homens. No caso, nós somos irmãos, porque no português a gente tem uma palavra, sempre quando a gente está no plural, que tem um homem e uma mulher junto, quando a gente junta um feminino e um masculino, o plural, os 2 juntos, geralmente ele é masculino. Então, meus irmãos, pode ser um irmão e uma irmã. E, no caso aqui, siblings, se for um homem e uma mulher. Se foram 2 homens, ou 3 homens, 4 homens, todos homens, brothers. Se tiver mulher no meio, siblings. We are siblings, we are brothers. Ela está triste. She is sad. She is sad. Repara,
Você só precisa de saber agora o vocabulário para completar a frase. Só para você manter. O resto é o padrão. I am, you are, we are, she, isso a gente viu. O resto é complemento. É uma palavra. Tá na dúvida como é que fala? Pega essa palavra, Google Tradutor neles, ou então no dicionário, vê como é que fala essa palavra e bota no padrão. Eles estão animados. They are excited. They are excited. Cuidado com isso aí, excited. Excited é animado. Às vezes a gente pensa, excitado? Não. Excited, animado. Estou animado por alguma coisa. Alguns brasileiros acham esquisito quando o nativo usa essa palavra. Ele é um advogado. He is a lawyer. Ele é um advogado. He is a lawyer. A reunião é às 4. The meeting is at 4. Agora, a reunião. Só o português que inventou que a reunião é mulher, né? Por que a reunião é a reunião e não o reunião? Qual que é a lógica de ser a reunião? Nenhuma. É só o português, é assim, ponto. No inglês eles falaram, não faz sentido a reunião ser mulher. A reunião não é nem mulher nem homem. Ela é it. It. Não é um ser humano, ela é it. Então eu posso falar, it is at 4. Ok? Então vocês entenderam aí o padrão. Isso aqui é na forma completa. Agora eu posso usar essas mesmas frases abreviando. Então eu tenho I'm Brazilian. You're intelligent. We're brothers. Ou então we're siblings. She's sad. They're excited. He's a lawyer. Tá vendo? The meeting's at 4. The meeting's at, olha só, meetings. The meeting's at 4. Ou então it's at 4. It's at 4. Na negativa, I'm not Brazilian. Ou então I am not Brazilian, que já estou abreviando de uma vez. I'm not Brazilian. You're not intelligent. We're not brothers. We're not siblings também. She's not sad. They're not excited. Só coloca o not na frente. Olha, o resto é padrão. Padrão. They're not excited. Só coloca o not. Quer colocar um não, coloca o not na frente. He's not a lawyer. The meeting's not at 4. Ou então, it's not at 4. Ok? Not. Not na frente do verbo to be. Ok? Na frente que eu falo é logo depois. Não é antes, não. É depois. I'm not. You're not. We're not. She's not. Ok? Abrevia mais ainda isso aí. O am não abrevia. O am é mimimi, o I é mimimi, não ganhou abreviação nesse aí. Então, continua I'm not Brazilian. Mas eu posso falar you aren't intelligent. Em vez de you're not, vira you aren't. You aren't intelligent. We aren't brothers. Então, we aren't siblings. She isn't sad. She isn't sad. They aren't excited. They aren't excited. She isn't a lawyer. She isn't a lawyer. The meeting isn't at 4. The meeting isn't at 4. Ou então, it isn't at 4. It isn't at 4. Ok? Pergunta agora. Eu sou brasileiro? No português, a gente só coloca a entonação. Eu sou brasileiro? Eu sou brasileiro. No inglês, inverte. I am Brazilian. Am I Brazilian? Are you intelligent? Are we brothers? Então, are we siblings? Is she sad? Are they excited? Is he a lawyer? Is the meeting at 4? Is it at 4? Só inverte. Em vez de ser I am Brazilian, am I Brazilian? Em vez de ser she is sad, vira is she sad? Só troca. Por que é importante aprender isso? A gente vai ver nas perguntas em inglês, quando a gente for avançando o conteúdo, pegar um conteúdo bem mais avançado, a gente vai trocar do mesmo jeito, só que aí vai ter mais palavra no meio do caminho, vai ter outras coisas sem ser are, am e is, vai ter do, does, vai ter um tanto de coisa aí no meio, só que o princípio básico é no verbo to be. Inverte para fazer pergunta. Inverte para fazer pergunta. Ok? É importante aprender isso. Se você não aprender que inverte fazer pergunta aqui, você não vai conseguir fazer as perguntas lá na frente, com o present perfect. Ok? Respostas. Am I Brazilian? Tem a pergunta. Como é que eu respondo? Sim, eu sou ou não, eu não sou? Porque aqui a gente vai responder yes, I, yes, you are, no, you aren't. Eu sou brasileiro? A pergunta é, am I Brazilian? Eu sou brasileiro? Não sou eu mesmo que vou responder. Alguém vai me responder, tipo assim, eu perdi a memória, por exemplo. Sim, você é. Ou então, não, você não é. Yes, you are, no, you aren't. Ou então, no, you are not. Repara, aqui a gente usa no. Por que a gente usa no aqui e não not? Porque o no é o contrário do yes. A gente vai responder sim ou não. Sempre as perguntas com o verbo to be é pergunta de sim ou não. Você está em tal lugar? Você é tal coisa? Tudo isso é pergunta de sim ou não. Ok? Yes, you are. No, you aren't. Are you intelligent? Yes, I am.
No, I'm not. Você é inteligente? Sim, eu sou. Então, não, não sou. Yes, I am. No, I'm not. Ok? A lógica é a mesma coisa. Yes, I am. Ou então, yes, I am intelligent. Você pode colocar o complemento, a frase inteira. Lembra da professora de português falando de resposta completa? I am intelligent. Você é inteligente. Você é inteligente? Sim, eu sou inteligente. Resposta completa da quinta série. Yes, I am intelligent. Mas aqui a gente não está mais na quinta série. E o inglês também não fica na quinta série. Então você não precisa falar isso intelligent. Não precisa de resposta completa. Pode só falar yes, I am. Are we brothers? Ou então, are we siblings? Yes, we are. No, we aren't. Repara, você está perguntando para quem? Estou perguntando de nós. Então a resposta é nós. Se eu estou perguntando para você, a resposta sua vai ser eu sim, eu sou, eu não sou. Repara sempre esse fluxo de pergunta e resposta. Is she sad? Yes, she is. No, she isn't. Are they excited? Yes, they are. No, they aren't. Is he a lawyer? Yes, he is. No, he isn't. Is the meeting at 4? Então, is it at 4? Yes, it is. No, it isn't. Simples. Pega o padrão. É tudo um padrão. Repara. Yes, are. No, tem que ter um not. No, aren't. No, isn't. No, aren't. No, am not. Então, are not, is not. Ok? É o padrão. Agora é só você manter o padrão. Então, I am. Eu estou ou eu sou. O quê? Fala qualquer coisa aí. Feliz? Happy? Triste? Eu estou triste? Sad? I am sad. Eu sou um ótimo escritor. I am a great writer. Então, eu estou feliz, eu estou triste, eu sou um ótimo escritor. Ou então, será que eu sou o irmão mais velho? I'm the older brother. Na minha casa, eu sou o irmão mais velho. I am the older brother. Eu só tenho que completar com o que eu quero falar, irmão mais velho. I am Italian. Eu sou italiano. Mentira, não sou. Só um exemplo. I am hungry. Eu estou com fome. I am hungry. Ou então, quer falar que não? Bota um not. I am not hungry. Eu não estou com fome. I am not Italian. Eu não sou italiano. Ou então, quer perguntar? Are you Italian? Am I Italian? Am I hungry? Só inverte. Ok? Repara que é tudo um padrão. Você entendendo o padrão do verbo to be, o que você precisa é de complemento. E aí, o complemento é vocabulário. E vocabulário você vai pegar praticando e vendo o inglês na prática. Você entende o padrão da estrutura? Todas as estruturas do inglês, todas, sem exceção, são padronizadas. E o que vai diferenciar uma frase da outra é o complemento. Se você entender o padrão da frase, que nem você entendeu agora do verbo to be, você só precisa colocar esse complemento e você consegue construir a frase que você quiser. No caso aqui desse exemplo é I am alguma coisa. Happy, sad, a great writer, the older brother. Só o complemento. E para encontrar o complemento é fácil. Primeiro, aos poucos você vai entendendo. Nessa aula você já aprendeu um bocado. Brazilian, great writer, older brother, siblings. Só nessa aula você aprendeu um bocado. Quanto mais conteúdo você consumir, mais vocabulário você vai ter. E, tá na dúvida? Eu sou um arame farpado. Eu quero falar, eu sou um arame farpado. Tá, como é que eu falo arame farpado em inglês? Tem um negócio que chama Google Tradutor no seu celular. Ou então, um dicionário no seu celular. Tá falando nem de comprar dicionário físico. Eu nem uso dicionário físico. Porque eu tenho um celular com a internet. Então, eu entro lá e coloco Cambridge Dictionary, por exemplo. Dicionário de Cambridge. Coloco lá. Ou então, Google Tradutor. Eu quero... O próprio dicionário de Cambridge, ele traduz também. Se você quiser colocar português para inglês, rola também. Ou então, Google Tradutor. Arame farpado. Aí vai aparecer lá para você. Barbed wire. Ah, então, I am a barbed wire. Esquisito, eu sou um arame farpado. Pronto, tem louco pra tudo, né? Então, descobriu. Você descobre o que você quiser quando você usa essas outras ferramentas. Só que lembra que você tem que usar só para procurar a palavra solta, o vocabulário. Não para você procurar a estrutura toda, porque a estrutura toda, esses sites podem te atrapalhar. Pega só o vocabulário. Entende? Por isso é importante entender a estrutura, porque o vocabulário a gente tem na ponta dos nossos dedos, na palma da nossa mão, porque a gente tem tecnologia o tempo inteiro. Como é que vocês estão vendo essa aula? Pelo computador, pelo celular ou pelo tablet? Se você tem computador, tablet ou celular, você consegue entrar no Google Tradutor e num dicionário online e pegar o vocabulário. Só que o que esses sites não vão te dar direito é a estrutura. Por isso que é importante você aprender a estrutura do inglês, igual você aprendeu aqui o verbo to be agora. Beleza? Só um detalhe bônus, antes da gente fechar a aula de verbo to be. Um erro muito comum, para você não cometer esse erro, que é um erro que tem a ver com o verbo to be.
Em português, a gente começa várias frases como é, está, não está. Ou então, por exemplo, está chovendo. Concorda? Está chovendo. Traduz isso ao pé da letra. Está escuro. É muito bom. Por exemplo, não é muito caro. Não está chovendo. Se a gente traduzir ao pé da letra, seria is alguma coisa, não é? Is dark. Is very good. Is not very expensive. Is not raining. Beleza? Seguir essa ordem aqui. Está certo? Faz sentido na tradução ao pé da letra, certo? Mas isso está errado. Em inglês, o am, o is e o are, eles nunca podem estar sozinhos. A gente não pode deixar eles sozinhos, tipo, de boa. Vou colocar só is, só are. O is, o are, como é que a gente sabe que tem que usar o is, o are e o am? Tem que pensar assim. Como que a gente sabe que tem que usar o am, o is e o are? De acordo com a pessoa que está na frase. Então, se é you, é are. Se é he, é is. Se é I, é am. Assim que eu sei. Quando não tem nenhuma, como é que eu faço? Como é que eu sei se eu tenho que usar is, are ou am? Como é que eu faço? E a lógica é o seguinte, você sempre vai ter uma no inglês. No caso, quando você não tem nenhuma, é o it. Porque repara que nada disso é humano. A chuva, aqui ó, é muito bom. É muito bom não é humano. Não é muito caro. Também não é humano. As coisas não são humanas. Então a gente usa o it antes do is. Então, está escuro. It is dark. É muito bom. It's very good. Não é caro. It isn't expensive. Não está chovendo. It's not raining. E aí que você pode abreviar da forma que você achar melhor. Todas estão certas. Mas abrevia do jeito que for mais natural para você falar. Combinado? Então não erra isso. Se você falar assim, é muito legal. Não é is very nice. Tem um it antes. Sempre vai ter. Para ter um is, você tem que saber por que tem esse is. Porque tem que ter um he, she ou it. É humano? Não. Então, it. A lógica é essa. E o terceiro passo, a gente fez. Primeiro passo, estudamos e entendemos a teoria. Segundo passo, vi uma pancada de exemplo. Terceiro passo, executar. Produzir suas próprias frases. Para isso, a gente tem um show you know. Esse show you know, você vai completar as frases corretamente, estilo o nosso show you know do Instagram, para quem me acompanha. E aí você tem aqui, são 9 frases, se não me engano, que coube na tela. 9 frases, você vai completar corretamente, ok? Complete essas frases corretamente de acordo com a aula. Qual palavra que eu uso, Lucas? Não, aqui não é múltipla escolha, aqui você vai ter que pensar e colocar do jeito que você aprendeu. Tá na dúvida? Volta à aula, usa a tecnologia a seu favor. Volta à aula, dá pausa no professor, vê a explicação de novo, até entrar na sua cabeça. Pessoas aprendem de formas diferentes, em ritmos diferentes. Então, aprenda do seu jeito. Então, beleza? Agora que você viu isso tudo, vai estar no PDF aqui embaixo, tanto as perguntas quanto as respostas. The answers are on the PDF document. As respostas estão no documento de PDF. Aqui, are. Por isso, por que é are? Porque é the answers, é plural. It no answer não é humano, então é it. It no plural é respostas, então é they. The answers are on the PDF document. Só que calma, que ainda não acabou. Agora que você já estudou e já escutou, tá na hora de executar. Então, baixa o PDF aqui embaixo desse vídeo, execute o que você acabou de aprender. O verb to be é o primeiro passo para a sua fluência no inglês. Se a fluência fosse um prédio, por exemplo, o verb to be seria a fundação. Não adianta pular etapas. Agora que você já aprendeu, você pode passar para a segunda etapa e assim por diante, construindo de um a um os andares do seu prédio. Você pode continuar estudando da forma que você achar melhor. E para quem quiser continuar estudando comigo, eu vou abrir as vagas para o meu curso fechado, o curso de inglês Lucas Gilbert, na próxima semana, na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã. Todos os alunos têm acesso ao curso completo e também se tornam automaticamente membros da comunidade do inglês para a gente praticar o que a gente aprende no curso. Na terça, eu vou liberar o último vídeo do workshop com todos os detalhes de como fazer a sua inscrição no curso, incluindo valores, tempo de garantia, formas de pagamento e todos os detalhes que você precisa saber para não ficar com nenhuma dúvida e concluir a sua inscrição com tranquilidade e segurança. Mas independente da forma que você vai aprender inglês ou com quem que você vai aprender inglês, siga sempre o ciclo dos 3 S nos seus estudos, entenda a lógica do inglês para acelerar o seu aprendizado e eu te vejo na terça-feira, às 9 horas da manhã, na última aula do workshop de inglês para adultos. Hello everyone, Franklin here. Aqui é o Franklin. E eu tô aqui para falar sobre o curso de inglês Lucas Gilbert, né? Sobre a minha experiência.
Bom, antes de entrar no curso, eu já tinha um inglês de avançado para fluente, então eu já tinha muito conhecimento de inglês e eu investi no curso porque eu sempre estou estudando, sempre estou fazendo essa formação continuada das línguas estrangeiras, então foi muito interessante para mim por causa disso. Mas o curso, ele não foi mais do mesmo para mim, porque eu aprendi de uma maneira diferente que foi com a metodologia da andragogia, né? Ao contrário da pedagogia. Ou seja, a andragogia é um ensino específico para adulto. A gente aprende sabendo o que são as coisas, realmente você conscientemente aprende as coisas. Enquanto que na pedagogia é a questão inversa, né? Você aprende subconscientemente, aprende sem saber que está aprendendo, né? Fica uma coisa ali muito que você aprende, mas não sabe o que está aprendendo de fato, né? E no curso eu aprendi muita coisa, fortifiquei as coisas que eu já sabia, né? Aprendi outras que eu não sabia. Também tive a oportunidade de interagir com muitas pessoas por meio da comunidade do inglês, então foi muito bom para essa questão de relacionamento, né? Para ajudar as pessoas e também conversar, né? Formar algumas amizades. Então isso foi muito bom desse ponto para mim também. Então, por esses dois motivos, eu recomendo o curso, né? Porque a metodologia é diferenciada, você aprende sabendo que está aprendendo e também tem a opção de interagir com as pessoas para realmente fortalecer, né? Expressar esse conhecimento, interagir, participar de eventos, né? A gente poder realmente praticar, participar de desafios. Então, é muito interessante e muito divertido também. Então, recomendo o curso e é isso aí.